Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos continuar a nossa reflexão sobre a Virgem Maria, usando como base o livro Glórias de Maria. Estamos refletindo, nesses últimos episódios dessa série, sobre Nossa Senhora ser vida e doçura nossa. E agora vamos para a última parte dessa segunda partezinha chamada Maria é também nossa vida, porque nos alcança a perseverança. Então, vamos ler e depois a gente vai passar para a nossa reflexão. Por intermédio de Maria, obtemos a graça da perseverança. Com as palavras dos provérbios, a nós se dirige Maria. Feliz aquele que me ouve e que vela todos os dias à entrada da minha casa. Provérbios capítulo 8, versículo 34. Feliz quem escuta a minha voz e por isso está de alerta para vir sempre à porta da minha misericórdia, em busca de socorro e de luzes. Sem dúvida, não deixará Maria de obter-lhe luzes e força para sair dos vícios e trilhar pela vereda da virtude. Pelo que graciosamente Inocêncio III lhe chama lua de noite, aurora de manhã, sol de dia. É lua para quem está cego na noite do pecado, a fim de esclarecê-lo e mostrar-lhe o miserável estado de condenação em que se acha. É a aurora, isto é, precursora do sol, para quem já está iluminado, a fim de os fazer sair do pecado e recuperar a divina graça. Para quem está em graça, é finalmente sol, cuja luz o livra de cair em algum precipício. Aplicam os santos doutores a Maria as palavras do Eclesiástico. Suas cadeias são ataduras de salvação. Eclesiástico, capítulo 6, versículo 31. Mas cadeias por quê? Pergunta Ricardo de São Lourenço. Porque Maria prende os seus servos para que não se desviem pela estrada dos vícios. Do mesmo modo, explica Conrado de Saxônia as palavras que se encontram no ofício da Santíssima Virgem. Na plenitude dos santos se acha a minha essência. Eclesiástico, capítulo 24, versículo 16. Maria não só está colocada na plenitude dos santos, diz ele, mas também nela os conserva para que não tornem para trás. Conserva-lhes as virtudes, a fim de que não diminuam. Impede os demônios para que não lhes façam mal. Dos devotos de Maria, disse que estão cobertos de 2 vestidos. Todos os seus domésticos trazem vestidos forrados. Provérbios 31, versículo 21. Maria, expõe Cornélio à lápide, adorna os seus fiéis servos tanto com as virtudes de seu filho como com as suas, e assim revestidos conservam eles a santa perseverança. Desta forma, explica este comentador quais são estes vestidos duplicados. São Felipe Neri sempre admoestava os seus penitentes, dizendo-lhes: Filhos, se desejais a perseverança, sede devotos de Nossa Senhora. São João Beckmans, da Companhia de Jesus, dizia também: quem amar a Maria terá perseverança. Bela é a reflexão que faz
aqui o abade Roberto, sobre a parábola do filho pródigo. Se ainda lhe viesse a mãe, não deixaria o filho pródigo à casa paterna, ou para ela regressara mais depressa do que voltou. Quer com isso dizer que um filho de Maria ou nunca se aparta de Deus, ou, se por desgraça o faz, logo para ele torna por meio de Maria. Ó, se todos os homens amassem essa tão benigna e amorosa Senhora, e se nas tentações sempre e sem demora recorressem a seu patrocínio, quem cairia jamais? Quem se perderia jamais? Cai e perece só quem não recorre a Maria. São Lourenço Justiniano, aplicando à Virgem o texto do Eclesiástico, eu andei sobre as ondas do mar, Eclesiástico 24, versículo 8, fala dizer, caminho com meus servos por entre as tormentas em que se acham, para assisti-los e salvá-los do pecado. Quando nos vem tentar o demônio, escreve São Tomás de Vilanova, não deixemos de fazer como os pintinhos, que mal enxergam um gavião, correm logo a refugiar-se sob as asas da mãe. Logo que nos assaltam tentações, sem discorrer com elas, refugiemo-nos depressa sob o manto de Maria. E vós, Senhora, deveis defender-nos, continua o santo. Depois de Deus, outro refúgio não temos senão vós, que sois a nossa única esperança e protetora, em quem confiamos. Concluamos, pois, com as palavras de São Bernardo. Homem, quem quer que sejas, já sabes que nesta vida vais flutuando mais entre perigos e tempestades, do que caminhando sobre a terra. Se não queres ser submergido, não apartes os olhos dos resplendores desta estrela. Olha para a estrela, chama por Maria. Nos perigos de pecar, nas moléstias das tentações, nas dúvidas do que deves resolver, considera que Maria te pode ajudar. Chama logo por ela para que te socorra. O seu poderoso nome nunca se aparte do teu coração pela confiança, nem de tua boca para o entoares. Seguindo Maria, não errarás o caminho da salvação. Quando te encomendares a ela, não desconfies. Sustentando-te ela, não cairás. Protegendo-te ela, não temerás perder-te. Sendo tua guia, sem fadiga te salvarás. Em suma, pretendendo Maria defender-te, certamente chegarás ao reino dos bem-aventurados. Exemplo. Célebre é a história de Santa Maria Egípcia, que se lê no livro primeiro da vida dos padres no deserto. Com 12 anos, fugiu ela da casa paterna e foi para Alexandria. Aí passou uma vida infame e veio a ser o escândalo daquela cidade. Depois de passar 16 anos em pecados, foi peregrinando até Jerusalém. Celebrava-se então na cidade a festa da exaltação da Santa Cruz. Movida antes pela curiosidade do que pela devoção, quis a pecadora entrar na igreja. Mas no limiar da porta sentiu uma força invisível que a repelia para trás. Intentou segunda vez entrar e também foi repelida. O mesmo lhe sucedeu terceira e quarta vez. Então, encostando-se a miserável a um canto do pórtico da igreja, foi iluminada para conhecer que,
por sua má vida, Deus a tocava para fora da igreja. Levantando depois os olhos, por felicidade sua, viu uma imagem de Maria que estava pintada no pórtico. Voltando-se para ela, disse-lhe entre lágrimas: Ó Mãe de Deus, tende piedade desta pobre pecadora. Bem vejo que, pelos meus pecados, não mereço que olheis para mim, mas sois o refúgio dos pecadores. Por amor de Jesus, vosso Filho, ajudai-me. Fazei que eu possa entrar na igreja, pois quero mudar de vida e fazer penitência aonde vós me ordenardes. Ouvi então uma voz interna, como se a bem-aventurada Virgem lhe respondesse: Eia, já que a mim recorreste e queres mudar de vida, entra na igreja, que já a sua porta não se fechará para ti. Entra, pecadora, adora a Santa Cruz e chora. Torna a imagem e lhe diz: Senhora, aqui estou pronta. Para onde queres que me retire a fazer penitência? Vai, respondeu-lhe a Virgem, para o Jordão e acharás o lugar do teu repouso. A pecadora confessa-se, comunga, passa o rio, chega ao deserto e aqui entendeu que era o lugar da sua penitência. Ora, nos primeiros 17 anos, que combates não lhe deram os demônios, desejosos de vê-la recair? Então, que fazia ela? Nada mais que encomendar-se a Maria. E Maria lhe alcançou a força para resistir em todos os anos de luta, depois dos quais cessaram as batalhas. Finalmente, depois de ter vivido 57 anos naquele deserto, achando-se na idade de 87 anos, permitiu a divina providência que fosse encontrada pelo abade Zósimo. A ele contou ela toda a sua vida e pediu-lhe que tornasse ali no ano seguinte e lhe trouxesse a Sagrada Comunhão. Volta com efeito Santo Abade, dá-lhe a comunhão. Depois a santa lhe tornou a pedir que viesse outra vez visitá-la. Retorna novamente São Zósimo e a ela encontra morta, com o corpo cercado de luzes e na cabeça escritas estas palavras: Sepulta neste lugar o corpo desta miserável pecadora e roga a Deus por mim. Sepultou-a o santo na cova, que veio abrir um leão. Voltando para seu mosteiro, publicou as maravilhas da divina misericórdia que a divina misericórdia operara com esta feliz penitente. Oração. Ó Mãe de piedade, Virgem sacrossanta, eis a vossos pés o traidor, que, pagando com ingratidão as mercês por vossa intercessão recebidas de Deus, tem sido infiel a vós e a Ele. Mas, Senhora, vós bem sabeis que a minha infidelidade não tira, antes aumenta a minha confiança em vós, pois vejo que minha miséria faz crescer vossa compaixão para comigo. Mostrai, pois, ó Maria, que sois cheia de liberalidade e de misericórdia para com este pecador, assim como o sois para com todos aqueles que vos invocam. Basta que me olheis e tenhais compaixão de mim. Se o vosso coração se compadecer, que posso eu temer? Não,
não temo nada. Não temo os meus pecados, porque podeis remediar o mal que fiz. Não temo os demônios, porque vós sois a minha mais poderosa que o inferno todo. Não, não temo o vosso filho, justamente irado contra mim, porque uma só palavra vossa o aplacará. Só temo por minha negligência que me leve a deixar de recomendar-me a vós nas minhas tentações e por isso me perca. Mas isto é o que hoje vos prometo, que quero recorrer sempre a vós. Ajudai-me a executá-lo. Vede que bela ocasião tendes de satisfazer o vosso desejo de socorrer um miserável, qual eu sou. Ó Mãe de Deus, eu tenho uma grande confiança em vós. De vós espero a graça de chorar como devo os meus pecados. E de vós espero a fortaleza para não tornar a cair neles. Se eu estou enfermo, vós, ó auxílio celeste, podeis valer-me. Se minhas culpas me fizeram ser fraco, o vosso socorro me fará valente. Ó Maria, tudo espero de vós, porque podeis tudo junto de Deus. Amém. Que a gente possa, nesse momento, rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, nesse momento, para esse momento de reflexão, e também entregando nas mãos dela todas essas intenções dos nossos corações. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intermédio de Maria, obtemos a graça da perseverança. Bom, nós recebemos a graça de sermos perseverantes se a gente confiar na Virgem Maria. O Santo Afonso de Ligório, nos deu tantos exemplos aqui sobre Nossa Senhora, ela acolher a gente, esperar a gente, para a gente pedir ajuda para ela, pedir socorro para ela, e ela ajuda a gente. E cabe aqui lembrar, um ponto que eu já tinha falado com vocês, que todos os dons que Nossa Senhora tem, todas as virtudes que ela possui, todas elas foram herdadas de certa forma, foram concedidas por aquele que tem todas elas, que é Deus Pai. E assim também Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade, que é um só Deus. Tudo quanto é virtude que a gente enxerga em Maria, também enxergaremos em Deus. Mas, para que sejamos mais humildes, quando pedimos intercessão dela, Deus se agrada do nosso pedido, porque Maria conhece muito bem o que agrada a Deus, a forma como os pedidos devem ser feitos para agradar a Deus, E aí entra naquela parte sobre as duas vestimentas, que a gente chegou a refletir aqui, os dois vestidos, os vestidos duplicados, sendo o primeiro as virtudes do Filho, e depois as virtudes de Maria. Então, quando a gente pede ajuda para Nossa Senhora, ela empresta esse vestido, de certa forma. Teve uma vez que eu estava lendo um livro, agora eu não me recordo o nome dele mais. Eu até procurei depois, não consegui encontrar. O livro falava sobre a Eucaristia,
a Santa Eucaristia e dando exemplos de vários santos, servos, beatos e beatas e veneráveis sobre esse relacionamento com Jesus na Eucaristia. E lá, se eu não me engano, tinha uma recomendação de uma oração que um santo fazia, né? Que era de quando está no caminho para comunhão, que Nossa Senhora, ela guarda a veste de Jesus Cristo, como se fosse assim. Não tem uma mamãe, a mãe, né? Quando tem o filhinho, nenenzinho, né? Aí tem todo o enxoval pro menino, né? Pro filho. E aí guarda aquela roupa, porque não serve mais para ele, né? E aí doa, empresta, né? Nossa Senhora, ela guarda a veste que Jesus usava quando ele era pequeno, né? De certa forma. E de uma visão espiritual, né? A gente pode usar dessa forma. Ela nos empresta. E esse santo falava isso com ela. Maria, empresta aquela roupa que você guardou de Jesus para que eu possa receber ele com mais dignidade, porque as minhas roupas estão todas sujas por causa do meu pecado. E também pedia, né? Maria, empresta teu coração para receber Jesus no coração, porque o meu coração, por causa de todos os pecados que eu cometi, por causa da minha miséria, da minha fraqueza, ele está sujo, não está pronto para receber Jesus, não bem disposto. E assim entrava esse santo na fila da comunhão e recebia Jesus na Eucaristia. Bom, nesse sentido, nós somos chamados a pedir essa intercessão de Maria. E ela empresta essa vestimenta de Cristo, essa vestimenta dela, das virtudes dela. Se eu não me engano, Santo José Luís Maria Grião de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele fala também, né, que quando a gente faz um pedido para Maria, ela pega um pedido por intercessão de Maria a Jesus, assim, ela pega como se fosse uma bandeja de ouro, pega aquela oferta, aquele pedido nosso e coloca lá como se fosse uma maçã de um simples camponês sendo entregue para o rei, e orna com as suas virtudes. E ornando com as suas virtudes, ela oferece para o filho. E aí o filho poderia, recebendo só diretamente do camponês, ver quem que está entregando e não aceitar. Mas quando a mãe oferece, ele vê que tem os méritos dela, tem as virtudes dela, ele aceita. Então, nesse sentido, é a gente pedir intercessão de Maria, né? Ela sabe pedir da melhor forma que nós podemos pedir. Isso também dá de exemplo a questão dos nossos irmãos que já estão na glória, os santos, que Deus confirmou com os milagres que eles realmente são santos, estão com Ele na glória, do convívio dos eleitos, né? Eles todos sabem perfeitamente qual que é a melhor forma de agradar a Deus, porque eles venceram todos os pecados neste mundo, né? E alcançaram toda a purificação e alcançaram o céu. Nós, como estamos no caminho, nós ainda estamos muito enlamaçados, sujos, por causa da sujeira deste mundo, dos pecados passados, da nossa vida, né? Então, nesse sentido, coloquemos o nosso coração nas mãos de Nossa Senhora, nossas intenções. Para não me alongar mais, quero encerrar por aqui este momento de reflexão. E aí, ao longo desse dia, faça a experiência de pedir a intercessão de Maria. Amém? Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva nessa plataforma de áudio para acompanhar nossos episódios. Toda quinta-feira tem episódios novos. Siga nossas redes sociais também. Compartilhe para que mais pessoas o escutem. Rezem por nós e nós da equipe do podcast Jovem Cristão estaremos rezando por vocês. E é isso. Fiquem na paz com Deus e Nossa Senhora. Até o próximo episódio. A paz. Tchau.